Você quer saber as razões do porquê você precisa ler, estudar, conhecer as Escrituras, estudar teologia? Fique comigo nesse vídeo até o fim dele, porque eu vou te apresentar pelo menos 10 razões do porquê você precisa estudar a Bíblia, estudar teologia. Meu nome é Giovanni, você está em nosso canal. Nosso canal ele envolve fé e conhecimento. Nós sempre estamos preocupados em estar orando, lendo, estudando, pesquisando, para trazermos assim conteúdos extremamente relevantes, abençoados, que possam promover de fato a edificação da sua fé. Antes de nós entrarmos aqui de uma maneira mais profunda em nosso vídeo, você não sabe como nos ajuda você, ao consumir nosso conteúdo, nos ajudar se inscrevendo em nosso canal, curtindo, dando o seu like, deixando o seu comentário, compartilhando desse vídeo e acionando também o sininho das notificações. Sempre quando nós postarmos um vídeo, você será notificado aí. E dessa forma você vai falar ao algoritmo do YouTube que o nosso conteúdo é relevante, ele pode ser entregue a mais pessoas. Pois bem, se você quiser conhecer também nossas redes sociais, nossos cursos, também vai estar aqui na descrição desse vídeo e no topo do primeiro comentário. Pois bem, esse vídeo aqui ele faz parte de uma série de outros vídeos, uma playlist, que na verdade nós estamos criando um resumo do nosso curso básico em teologia. Caso você tenha interesse, de fato, de conhecer mais de uma forma muito mais profunda, você pode entrar em contato conosco, porque o curso completo ele vai envolver, por exemplo, encontros presenciais conosco, né, aulas ao vivo, mentoria, suporte, enfim, é um curso bem mais interessante de fazer para aqueles que têm vontade, desejo de ampliar o seu conhecimento, para aqueles que têm uma vocação, que têm uma vocação ministerial e precisam estar mais preparado para desenvolver o seu ministério, liderando, ensinando, pregando. Pois bem, vamos entrar aqui nas 10 razões do porquê você precisa ler, estudar, conhecer a Bíblia, a teologia. Primeira razão e nós precisamos de conhecer é para que nós possamos fortalecer a nossa fé. A nossa fé ela precisa se tornar uma fé madura na questão do conhecimento. Por isso, quando você decide estudar a Bíblia, decide estudar a teologia, você vai amadurecer, você vai criar maturidade em relação ao seu conhecimento. Por isso que é extremamente importante conhecer. A Bíblia nos fala, né, que nós precisamos, em Oséias, prosseguir em conhecer ao Senhor. E a mesma Bíblia expressa em Pedro que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Segunda razão que nós precisamos estudar a Bíblia e a teologia, justamente para nós termos discernimento contra os falsos ensinos, né? As falsas heresias, os falsos profetas, falsas doutrinas. Por isso, se você conhece a Bíblia, conhece as questões teológicas, você vai estar vacinado contra isso. É mais ou menos, existe um profissional nos Estados Unidos que ele é responsável em identificar notas falsas em relação ao dinheiro dólar. E basicamente ele conhece de uma maneira muito minuciosa sobre quando a nota de fato é falsa, porque quem decide falsificar vai fazer de tudo para que a nota se torne bem parecida, verdadeira. Mas quem conhece de fato jamais será enganado, ludibriado. Assim, quem estuda a Bíblia, estuda teologia, ele na verdade é vacinado contra os falsos ensinos. Terceira razão é por questões
práticas e diárias. Porque a Bíblia diz em Tiago que nós não devemos ser simplesmente ouvintes, enganando a nós mesmos com falsos discursos. Mas nós devemos o quê? Viver a palavra, praticar a palavra, exercitar. Quando você estuda, você é confrontado a viver a palavra e aplicar a palavra de Deus na sua vida. Quarta razão que você e nós precisamos estudar a Bíblia está relacionado sobre a nossa formação como líderes, como bons ensinadores, pregadores. Todo o bom líder, o bom pregador, ensinador, ele é uma pessoa que tem fome e sede pelo conhecimento. Você pode perceber, você tem prazer de ouvi-lo, porque ele, além de ter poder, a unção sobre ele, ele tem o conhecimento também. E todo ensinador ou pregador, ele é portador de uma boa biblioteca. Saiba disso. Quando eu falo boa biblioteca, não é simplesmente uma boa biblioteca em termos de volume e quantidade de livros, mas livros bons. Então, essa razão, a quarta razão, está relacionada à sua boa formação. Você observa a pessoa que tem um conhecimento pela sua mensagem. Quinta razão que nós precisamos estudar a Bíblia, conhecer um pouquinho sobre teologia, está relacionada à nossa formação do nosso caráter. Ou seja, nós vivermos em relação ao que a Bíblia nos ensina na questão de sermos luz do mundo e não sermos trevas. Sermos ovelhas e não bodes, sermos trigo e não joio. Então é extremamente importante nós estudarmos pela questão de sermos forjados o nosso caráter cristão. A sexta razão é por uma questão intelectual acadêmica, que seria, nesse caso, nós vivemos hoje numa era chamada a era da informação. E é extremamente importante aqueles que se prezam para ensinar, pregar, buscar o conhecimento. Especificamente, por exemplo, para se expressar melhor, ter um português polido, conhecer a Bíblia. A gente sabe de muitas situações de pessoas, por não conhecerem e não interpretarem corretamente, cometeram muitas gafes, vamos dizer assim. A sétima razão para nós estudarmos a Bíblia e a teologia está relacionada a nós entendermos a nossa missão, a missão da igreja aqui. Em relação ao quê? A evangelizar, a fazer a obra missionária. Quando nós estudamos, nós entendemos que esse é o foco principal. A Bíblia diz em Atos 8, Jesus disse, para nós iríamos receber poder para ser suas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, a Galiléia, até os confins da terra. Então, quando nós estudamos, a nossa mente se abre para entender essa grande verdade. Terceira razão para nós também sermos pessoas abertas ao diálogo, respeitar outras religiões, respeitar outros credos, respeitar outras formas que as pessoas pensam. Não é porque simplesmente eu conheço da Bíblia, conheço da palavra, que eu tenho o direito de sair julgando as pessoas de forma alguma. Então, é extremamente importante entendermos isso. A nona razão está especificamente para nós tomarmos uma precaução quanto à manipulação emocional. Porque hoje nós estamos vivendo numa era assim, onde se nós não conhecermos as Escrituras, a Bíblia, nós estamos sujeitos a sermos manipulados, enganados, especificamente por pessoas que usam técnicas de manipulação emocional e influenciam para as questões negativas. E a décima e última razão para nós podermos estudar a Bíblia, fazer teologia, está para nós se aprimorarmos
quanto ao nosso chamado ao ministério, aqueles que foram chamados para pastorear, aqueles que foram chamados para cuidar de um rebanho de pessoas, precisam se preparar. Então, essas foram as 10 razões que eu te apresentei para você, o porquê que você precisa conhecer a Bíblia, conhecer a teologia. Pois bem, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, curta, dá o seu like, deixe o seu comentário, que é extremamente importante para nós. E nos acompanhe, você que deseja fazer o curso conosco de teologia. Nós vamos estar seguindo essa playlist até compondo de 21, que está composto de 21 módulos, e nós vamos estar trazendo resumos de aula. E caso você tenha interesse, entre em contato conosco e nós vamos te explicar como o nosso curso básico em teologia funciona. Nos vemos até os próximos vídeos. Até lá!